O presidente Donald Trump anunciou nessa terça-feira que os Estados Unidos vão construir um sistema de defesa antimísseis, inspirado no domo de ferro israelense, batizado ali de Domo Dourado agora nesse modelo americano. O projeto tem custo estimado de 175 bilhões de dólares e, segundo Trump, vai estar concluído ali antes do fim do seu mandato. A proposta é fazer um sistema que seja capaz de interceptar ameaças convencionais ou nucleares em terra ou no mar. A China já reagiu nessa quarta-feira, afirmando que a iniciativa prejudica a instabilidade mundial. Fred, vamos explicar primeiro o que acontece. É inspirado nesse modelo israelense, mas o que o Trump quer fazer de diferente? Olha, o Trump ele já tinha anunciado no começo do ano, no dia 27 de janeiro, ou seja, pouco depois dele ter assumido a presidência, ele fez uma ordem executiva falando que ele ia fazer um domo de ferro das Américas. A ideia é criar um sistema de antimísseis, de detecção de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, mísseis hipersônicos e drones que possam vir atacar os Estados Unidos. É um grande sistema que poderia cobrir, a partir do espaço de uma grande rede de satélites e radares que perceberiam com antecedência as ameaças, os lançamentos da ameaça e permitiriam que eles fossem interceptados antes de chegar ao solo dos Estados Unidos. Né? O Pete Hegseth, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, ele disse que essa iniciativa deve utilizar também sistemas de satélites, tanto para detecção quanto para interceptação desses mísseis, né, dessas ameaças, e eles estão falando num pacote de 175 bilhões de dólares. Já seria liberado a partir do próximo orçamento um valor de 25 bilhões de dólares. O Donald Trump diz que a expectativa é que ele permita que esteja concluído até o final do mandato dele. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de divulgação da Lockheed Martin, tentando simular uma projeção artística de como funcionaria isso, né? O míssil chegando. Obviamente não é assim, não é parecido com a Estrela da Morte do Guerra nas Estrelas, né? Mas é basicamente esse o conceito que se propõe. Que as ameaças sejam destruídas antes de chegar ao solo. E o Fred, a gente estava falando a gente tem um modelo israelense, né, que é o domo de ferro, agora esse é o domo de ouro, né, a diferença ali até do nome e o que efetivamente, se tem alguma diferença, qual que é a ideia? Não, tem várias diferenças, né? Vamos falar primeiro do domo de ferro. O domo de ferro é uma das partes da defesa antimísseis de Israel. Ela age num limite de ameaças na faixa dos 70 a 100 quilômetros. Ele é baseado num sistema de mísseis de radares de detecção e lançadores de mísseis de baterias, cujo lançamento, cada lançamento custa em torno de 50 mil dólares. Os Estados Unidos são um parceiro significativo dessa iniciativa, né? Eles já fizeram aportes de mais ou menos 3,4 bilhões de dólares nas defesas antimísseis de Israel e 1,4 bilhão de dólares somente no domo de ferro. Eu estou falando somente no domo de ferro porque o sistema antimísseis de Israel, a defesa antimísseis de Israel, tem esse curto alcance, que é o domo de ferro, que intercepta na fase terminal. Você tem no alcance intermediário, que é o Davis Sling, e você tem o alcance de mais longo alcance, que os sistemas de radar e interceptação já conseguiriam interceptar o lançamento de mísseis, se fossem, inclusive no Irã, né, ele já conseguiria interceptar sobre o território do Irã. Né? Então, esse daí é o sistema israelense. Agora nós temos algumas diferenças. Né? Primeiro, tem uma coisa aqui que eu queria mostrar, uma arte que o nosso departamento aqui do audiovisual fez, para vocês começarem a ter uma pequena dimensão do que é. Põe a tela, por favor, completa. Israel, que é defendido com 90% de acerto, né, de confiabilidade no lançamento de mísseis contra ele tem uma área de 20 mil quilômetros quadrados. Os Estados Unidos, para você cobrir
toda a extensão territorial dele, são 9 milhões de metros quadrados. Né? O Israel equivale ao tamanho do estado de Sergipe. Se você pegar nos Estados Unidos, equivale ao tamanho de Nova Jersey. Né? Então, você já tem esse desafio. Segundo desafio que você tem, essa precisão do sistema. Os Estados Unidos, ele tenta ter um sistema antimísseis, basicamente, desde o lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética na década de 50. Né? Quando se lançou pela primeira vez um satélite na órbita terrestre, os Estados Unidos perceberam que poderiam ser feitos lançamentos de bombas atômicas por meio de mísseis intercontinentais balísticos. Então ele já começou a pensar num sistema de antimísseis. Os Estados Unidos já desenvolveram outras vezes. Donald Trump, ao anunciar o projeto dele, ele fez uma referência direta ao programa Guerra nas Estrelas, que foi o nome de fantasia que foi dado para a Iniciativa de Defesa Estratégica do governo Ronald Reagan em 1983. Né? Ronald Reagan foi o último presidente americano assim, lidar com a União Soviética, porque logo depois o Muro de Berlim caiu já ali mais ou menos no governo do George H.W. Bush, pai do George Bush, e então ele acirrou a Guerra Fria ao ponto máximo, justamente com esse tipo de ameaça. Ele havia proposto uma possibilidade de um conjunto de satélites que interceptariam os mísseis da União Soviética, e a União Soviética investiu pesadamente para superar isso, e que acabou levando, inclusive, a essa aceleração dos gastos militares, entre outros fatores, levaram a Mikhail Gorbachev a acabar extinguindo a União Soviética, no final das contas. Mas, encerrando isso, esse projeto que vem ao longo dos tempos, os Estados Unidos já gastaram mais de 167 bilhões de dólares ao longo de 2002 e 2017. Né? Eles gastaram 67 bilhões de dólares num sistema, se não me engano, em 2014, de interceptação de mísseis. O resultado foi menos de 50% de confiabilidade em acertar alvos. Então, não é uma coisa nova. Esses gastos que o Donald Trump tá propondo agora, e que deve levar a chegar a 275 bilhões, não batem, inclusive, com uma outra questão. O escritório, né, do Congresso, um escritório bipartidário do Congresso que avalia orçamento, ele estima que uma defesa efetiva antimísseis custaria, por baixo, 500 bilhões de dólares e não ficaria pronto em menos de 20 anos. Né? Então, isso daí já é uma coisa que acaba questionando um pouco. Eu ia perguntar isso, Fred, como que é a aceitação ali nos Estados Unidos sobre essas ideias do Trump? A questão é que as pessoas gostam. Né? Há uma sensação de medo em relação a isso. Ele não tirou do bolso do colete isso e falou assim, agora vou criar. Não. Em 2018, o Vladimir Putin da Rússia, ele fez um anúncio de uma série de armamentos. Ele anunciou um grande míssil balístico intercontinental chamado Sarmat, um míssil movido a energia nuclear, que ele seria capaz de ficar voando indefinidamente. Né? Ele não seria um foguete de combustível sólido, ele seria movido a energia nuclear. E então essa fonte de energia poderia alimentar a movimentação do foguete ao longo do tempo, e que poderia contornar os sistemas de radar norte-americanos instalados pelo mundo justamente para fazer essa defesa. Anunciou outros tipos de mísseis em relação a isso. Também, no ano passado, a Coreia do Norte anunciou um míssil balístico hipersônico, né, com uma ogiva capaz de lançar múltiplas ogivas nucleares, né, segundo Kim Jong-un, que podendo voar a 17 vezes a velocidade do som. Né? A China, nos últimos anos, vem multiplicando o seu investimento em armamentos, né, na indústria bélica e na ampliação da sua capacidade, tanto convencional quanto nuclear. Então, realmente há uma sensação de ameaça.
Donald Trump articula isso, né? Ele refez essa ideia para garantir, num projeto grandioso, como ele sempre faz associar, ele não escolhe o nome dourado à toa, porque se você se lembra... Melhor, né, do que o outro. Primeiro, ouro é muito melhor do que ferro. Segundo, ele basicamente se associa a ouro com tudo. Vocês devem lembrar daquele vídeo que ele divulgou sobre o resort em Gaza, que eles estavam pensando em lançar, que tinha uma estátua dele de ouro. Então, basicamente, tem essa associação. Mas ainda tem mais algumas coisas. Ainda há um risco de instabilidade, como a China bem alertou. Eu ia falar isso. A China, a Rússia já se manifestaram. Não gostaram muito dessa ideia, não, né? É porque, primeiro, a China, o porta-voz da chancelaria, Mao Ning, ele se pronunciou hoje, pedindo, como você falou, né? Primeiro falando que isso gera uma instabilidade no sistema internacional e segundo, pediu que interrompa imediatamente o desenvolvimento dessa ideia. Né? Qual que é o temor para eles? Você tem dois temores. Primeiro, a lógica que existe hoje de dissuasão nuclear depende de que um não lança com medo do que o outro pode fazer em retaliação. Certo? Durante a Guerra Fria foi chamado inclusive de mútua destruição assegurada. A sigla em inglês era MAD, que significa loucura, né? Tanto isso foi muito lembrado isso. Então o que acontece? Você não ataca pelo medo da destruição que o outro pode causar em você. Se você cria um sistema de defesa antimísseis altamente eficiente, você rompe essa ideia e leva ao incentivo à outra parte, primeiro leva ao temor à outra parte, de que, já que você não vai sofrer nenhuma ameaça, nenhum risco, você vai poder atacar a hora que quiser. Se gera esse medo, o país que se sente ameaçado acaba achando melhor atacar agora do que quando tiver o sistema completo. Então, aumenta realmente muito a instabilidade. É uma situação que é crítica. A Rússia, na época em janeiro, também já havia se posicionado, lembrando a questão do Guerra nas Estrelas e falando que isso também era um potencial de instabilidade. Agora, Trump também não dá ponto sem nó, né? Ele está lançando isso, esses 25 bilhões fazem parte do pacote que ele apresentou para o Congresso dos Estados Unidos, e eles já estão discutindo isso, que o Trump chamou de um grande e bonito pacote, né? Que ele é grande e bonito, mas ele prevê uma série de coisas muito feias. O corte no sistema de saúde público nos Estados Unidos, o Medicaid, e também uma série de cortes em programas de alimentação, né? Estima-se cortes acima de $1 trilhão, né? E esses 25 bilhões de dólares que já entrariam agora na construção desse sistema de defesas antimísseis, ele entraria no sistema, nos gastos militares, na ampliação dos gastos militares e da garantia de segurança de defesa dos Estados Unidos. Então ele joga com a cena. Se para que vocês tenham essa proteção, vocês vão precisar fazer esses cortes todos que eu estou sugerindo. É claro que também tem outros cortes, além desses cortes em alimentação e no gasto de saúde, ele também propõe uma série de cortes de impostos dos Estados Unidos. E isso daí é uma questão que ele vai ter que lidar dentro do Congresso, que apesar dos republicanos serem maioria, não são maioria esmagadora dentro nem da Câmara, nem do Senado. Levi, eu acho que você tem uma observação também para poder falar sobre essa discussão, né? Agora, eu queria tirar uma dúvida também, que o presidente Trump, ele já tem enfrentado alguns problemas ali de popularidade, algumas pesquisas que mostram até mais desaprovação do que aprovação ao trabalho dele, que seria até o maior índice de desaprovação de um presidente americano nos primeiros 100 dias de mandato. Essa iniciativa até... Né, o Trump sempre com esses anúncios tentando passar a imagem de ser algo espetaculoso, algo grandioso. Esse anúncio seria também uma aposta
o Trump recuperar um pouco dessa popularidade? Você acha isso, Fred? Ou nem tanto? Ele faz grandes gestos e gestos espetaculares, né? A ideia do América grande, novamente, envolve também todo esse aparato, né? Não é à toa que ele também já cobrou das Forças Armadas dos Estados Unidos um grande desfile militar no dia da independência, né? Em 4 de julho. Né? A exemplo do que acontece, por exemplo, na China, na Coreia do Norte e na Rússia. Trump, ele realmente vai ganhar popularidade com esse tipo de sinalização. Mas ele é uma pessoa que não confia em pesquisas de opinião. Ele já falou que essas pesquisas que dizem que ele não é popular não correspondem à realidade das ruas que ele vê, né? Então ele não dá muita bola para as pesquisas de popularidade e ele vai acumulando essas ações que muitas vezes para a gente parecem não fazer sentido, mas que ele consegue dialogar muito fortemente com a base dele conservadora republicana, né? E que ele consegue ir se posicionando como uma liderança que pelo menos é proativa.